Vamos então para a oração. Convido você, queridíssimo irmão, queridíssima irmã em Cristo, convido você para você orar com a gente, né? Convido você para você ter um tempo com a gente de oração. Ora do seu jeito, não se preocupa, olha, eu não sei orar, eu ainda ouço pessoas falando desta forma, né? Eu não sei orar. Ora, ninguém sabe orar. Ninguém sabe orar. A própria palavra de Deus nos diz que não sabemos orar como convém. Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Mas vamos orar, vamos buscar a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus, né? Talvez você esteja tentando aí, o Facebook não está conseguindo, porque está com um problema, mas está sendo gravado, segundo a informação que eu recebo aqui do próprio Facebook, eles estão tentando, deixa eu pôr o óculos aqui para conseguir ler, iniciar transmissão ao vivo, mas estão gravando. Então, o que eu posso fazer? Posso orar, então vamos orar. Querido Deus, amado, poderoso, maravilhoso, Pai, louvado, glorificado, enaltecido, adorado, amado, temido é o Senhor. Nos reunimos, Senhor, para cultuar o Senhor, prestar ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis, corretos. Ajuda-nos, Senhor, a cultuarmos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser cultuado. Que deixemos de lado, Senhor, todo o individualismo, que deixemos de lado, Senhor, todo orgulho, toda pompa, tudo aquilo que verdadeiramente não agrada o Senhor, para a partir de então fazermos a Tua vontade. Senhor, o Senhor que é poderoso, o Senhor que tudo pode, dá-me capacidade, Senhor, para falar deste assunto hoje, que é tão importante, que vai fazer com que cada um de nós mexamos no profundo e no oculto dos nossos corações e mentes. Fala conosco, Senhor. Abre o entendimento de todos aqueles que estão nos ouvindo para a Tua santa e poderosa palavra. Esta é a minha oração, com louvor, honra, glória, adoração e com o temor do Senhor no meu coração. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. O irmão e a irmã que está tentando se conectar no Facebook para a transmissão ao vivo, que nós estamos tentando aqui fazer, ela não está entrando ao vivo, tá? Facebook me avisa que está gravando. Então, se você quiser acompanhar ao vivo a programação, entre no nosso site ministériograçaepaz.com.br. Estamos ao vivo lá, né? Ou no aplicativo, na rádio web Graça e Paz. Coloca aí no Google, rádio web Graça e Paz, e você vai estar nos ouvindo também, tá? No Facebook, não sei se eles vão conseguir a transmissão ao vivo, senão depois vai ficar registrado lá aquilo que está sendo gravado aqui.
Tá bom? O que nós vamos falar hoje, né? Hoje eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Eu gosto muito de questionar, né? E hoje eu quero perguntar para você, antes de passar antes de dar a passagem bíblica, eu quero... Está em Tito o que nós vamos ler hoje. Carta de Tito, para Tito, ou melhor, né? Está aqui em Tito. Tito fica, depois de 2 Timóteo, fica Tito, né? E esta carta foi escrita por Paulo para Tito. Eu quero fazer uma pergunta para você antes de dar referência bíblica. É claro que você não vai ligar aqui, você não precisa escrever a resposta, nada disso. Você vai responder para você. Eu vou fazer a pergunta e depois eu vou subir o fundo musical para que você pense, meu irmão, minha irmã. Porque o cristianismo é de uma fé inteligente, não é uma fé abobalhada. Nós não temos fé na fé, nós temos fé em Cristo, né? Você já vê que é uma fé inteligente. Nós temos fé numa pessoa viva. O cristianismo não tem fé num sujeito que morreu e está lá enterrado num determinado túmulo, numa catacumba, está lá enterrado numa pirâmide. Nós não temos fé nesse tipo de coisa. Nós temos fé em Cristo Jesus, que morreu, sim, como todo homem, mas ressuscitou, está vivo. Aquele em quem nós cremos está vivo. E muita gente viu ele vivo. Mais de 500 pessoas, quando ele ressuscitou, no período que ele ainda se manteve na terra, viram Jesus Cristo. Os apóstolos, enfim, a Bíblia narra isso com riqueza de detalhes. Então nós cremos num Deus vivo. Por causa disso que a gente usa às vezes esta frase: o nosso Deus é vivo. Por causa disso que nós podemos falar com Ele. Todos os outros deuses, vírgula, falsos, vírgula, estão mortos. Como é que a gente vai conversar com uma pessoa que morreu? A própria Bíblia diz que é impossível esse tipo de conversa. É loucura, é doideira. Mas nós falamos com Jesus porque ele está vivo. Não dá para você falar: olha, presta atenção no que eu estou falando. É importante você prestar atenção. Não dá para você falar com qualquer santo, por exemplo, da Igreja Católica. Porque todos eles morreram e estão mortos. Tem algum daqueles santos que ressuscitou? Eu vou provocar. Porque você vai ter que pensar hoje. Fátima está viva? Fátima está morta. São João Batista, que se comemora aí, dia de São João, né? Está vivo? Não, está morto, foi decapitado. Depois veio Santo Antônio, está vivo? Não, está morto. São Pedro, está vivo? Não, está morto.
esse monte de senhora que tem, né? Senhora disso, senhora daquilo outro, senhora não sei de onde, sei o quê, estão vivas? Não. Mortas. Santa Rita, Santa Isabel, estão vivas? Não, mortas. Jesus, vivo. Não vivo só no nosso coração. Sim, claro, vivo no nosso coração, óbvio. Mas vivo ao lado do próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Vivo ao ponto dele dizer: eu vou voltar para buscar o meu corpo, que é a igreja, do qual nós somos os membros, e ele o cabeça, figurativamente, né? Tão vivo ao ponto dele dizer que vai voltar para a grande batalha do Armagedon. Que outro santo falou isso? Nenhum. As pessoas creem aí, por exemplo, no padre Cícero de Juazeiro. Está vivo? Não, está mortinho. Mortinho da Silva. Madre Teresa de Calcutá. Está viva? Não, está mortinha. Cristo está vivo. É a Ele que nós servimos. Porque Ele é vivo. Não se pode servir um senhor morto. Como é que alguém vai servir um senhor, eu quero trazer para a realidade, um patrão? O sujeito está morto. Ele não pode fazer nada. E Salomão fala isso tão claramente e as pessoas não entendem, né? Ele diz assim: os que morreram não sabem nada do mundo dos vivos. É claro. Não, saber nada quer dizer não pode ter ação nenhuma sobre o mundo dos vivos. Você acha que um santo pode fazer algo para você? Você, minha irmã, né? Ainda tem hoje pessoas que fazem isso, acham que Santo Antônio vai casar a pessoa. Estão mortos. As pessoas que morreram não podem fazer absolutamente nada no mundo dos vivos. Você quer que eu repita? Os mortos nada, não têm ação nenhuma, nada podem fazer no mundo dos vivos. O que você, o que nós podemos fazer no mundo dos mortos? Nada. Nada. Você pode ir lá pregar no mundo dos mortos? Não. Você pode ir lá fazer um culto no mundo dos mortos? Fala para mim, você pode? Não. Nem eles aqui. Estou falando de seres humanos mortos. Você está entendendo isso, né? Por causa disso que essa história de fantasma é balela. Você conversa mole para boi dormir. Você é tão velho, né? Não tem fantasma, não existe fantasma. O que existem são os demônios que aterrorizam as pessoas que não têm o verdadeiro temor de Cristo, o Deus vivo, a quem nós servimos. Porque aqui está a nossa esperança. Eu não sei a sua esperança aonde está depositada,
De repente a sua esperança estava depositada num homem, na palavra que um homem deu. Às vezes o homem fala e cumpre. Na grande maioria das vezes não cumpre, muda. A nossa esperança está depositada em Cristo. E aqui vem a minha pergunta. Olha, você viu que eu expliquei, explanei, eu acho que tudo, para fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta e vou colocar o fundo musical um pouquinho mais alto para você pensar. Eu não sei quem vai pensar, quem não vai pensar. Não sei até se alguém vai se preocupar com o que eu vou falar. Mas isso não é problema meu. Meu problema é vir aqui trazer a palavra de Deus, que é viva, eficaz e corta. Separa juntas e medulas. Esse é o meu problema. É isso que eu tenho que fazer. Se você quer ouvir, se é muito difícil ouvir pela internet, aí o que eu posso fazer? Se você não tem tempo para ouvir, se a sua internet cai, se você não tem mais internet, eu não posso fazer nada. Eu estou fazendo aquilo que eu posso agora. Né? Meu irmão me perguntou hoje, quando é que você vai estar no rádio de novo? Não sei, eu não sei. Não fui eu que fui lá e parei com o rádio, não fui eu. Foi a rádio que parou de funcionar. Então eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte me faz, nesta manhã de segunda-feira, colocar uma pergunta no seu coração. A minha intenção é essa: colocar uma pergunta no seu coração. A pergunta é a seguinte: por que nós somos cristãos? Você teve aí uns segundinhos para pensar, né? Não sei. Não sei o que você... Não sei a que conclusão você chegou. Não sei. Né? Tito. Paulo escreve assim na carta para Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo escreve assim, ó. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Não sei, sinceramente eu nem imagino a resposta que você deu para você, né? Porque eu deixei uma pergunta: por que nós somos cristãos? Por que você é cristão? Por que eu sou cristão? Não sei que resposta você deu, né? Eu não sei por que você falou, eu sou cristão por causa disso. Eu sou cristão por causa daquilo. O que não é admissível
é a gente mentir para a gente mesmo, né? Você pode mentir para mim e eu posso mentir para você. Agora, o que não dá é você mentir para você e eu mentir para mim mesmo. Aí é, perdoe meu termo, grosseiro, burrice. Infelizmente está cheio de gente mentindo para si mesmo. Porque eu sei que quando a gente faz uma pergunta dessa, é uma pergunta meio até deselegante, né? Mas eu não tenho nenhuma preocupação de ser elegante, assim, não. Tenho preocupação de mexer com você e mexer comigo também. Tem muita gente que diz, eu sou cristão porque eu amo Cristo, eu sou cristão porque Cristo me salvou, eu sou cristão porque Cristo se entregou por mim na cruz, porque Cristo morreu. E aí, cara, tem gente que vai falando um monte de coisa. Mas por que você é cristão? O que te levou a ser cristão? Muitas pessoas vão para o cristianismo iludidas, né? Muitas pessoas vão para o cristianismo porque recebem a informação e depois a proposta que Cristo vai resolver todos os problemas da vida dela. Está cheio de gente informando isso. Vem para Cristo que a sua vida vai mudar. A pessoa já logo pensa, eu estou meio quebrado, eu vou para Cristo, vou me ajeitar financeiramente. Estou sem emprego, vou para Cristo, vou conseguir emprego. E aí, estes charlatães, né, induzem as pessoas a crerem nesse tipo de coisa, nesse tipo de informação falsa, errada. A Bíblia deixa muito claro para a gente por que a gente deve ser cristão. Ou nós vamos seguir a Bíblia, ou nós vamos seguir esse bando, né? Essa alcateia, porque o que tem por aí é alcateia, viu, gente? Eu ontem estava vindo para casa, estava com a minha motinha vindo para casa e parei num sinaleiro perto de uma igreja dissidente. E já vi que eles compraram, mas não sei o que lá. Eu fico pensando, por quê, né? Por que essas igrejas compram? E por que as pessoas investem na compra? Se tudo isso vai ficar aqui. Então, quando eu digo aqui, muitos não concordam, que grande parte deste evangeliquismo é fundamentado no catolicismo. Tem gente que não concorda, fica brava, diz que eu não sei o que eu estou falando. E às vezes eu fico meio bravo e digo, não, é você que não está sabendo ouvir. Porque a Igreja Católica é riquíssima. Não é? É rica, que você não faz ideia. Para quê todo esse dinheiro? Para quê? O que faz com todo esse dinheiro, com o Banco do Vaticano, aquela coisa? Para quê? Se os pobres continuam pobres, não muda nada. E este evangeliquismo é fundamentado nisso, em riqueza, em comprar prédio, comprar terreno, comprar aquela casa, porque comprar.
enquanto deveria estar preocupado com o dia em que vai embora, do arrebatamento. E a questão que eu sempre coloco aqui, né, eu sempre cutuco isso e coloco, para ver se alguém, né, fala assim, mas esse cara está falando um negócio, eu vou dar uma verificada. Essas coisas que são compradas ficam em nome de quem? Ah, pastor, fica em nome da igreja. Ah, sim. E quem é o presidente da igreja? Ah, pastor, é o fulano de tal. Há quanto tempo ele é presidente? Você lê o estatuto da sua igreja? Porque a maioria, meus irmãos e irmãs das igrejas, dizem que o presidente vai ser sempre aquele, ou é quem ele indicar. Então esse dinheiro da compra não é da igreja, é do presidente. Igreja rica, povo pobre. Igreja milionária, dona de propriedades, e os seguidores mendigos, que vivem de cesta básica. Então a maioria das igrejas segue este padrão do catolicismo romano. Iludindo as pessoas, né, que gostam de ser iludidas de que Cristo vai. Olha, você dá 100 e você recebe 1000. Você dá o dízimo e nunca vai faltar nada na sua casa. Você não vai ficar doente, seu carro não vai quebrar, a geladeira não vai parar de gelar, a máquina de lavar não vai vazar. É isso que eles falam. Se você não der o dízimo, o dinheiro do dízimo você vai gastar em remédio, em médico, em mecânico. Então os mecânicos, coitado do mecânico que é cristão, né? Não vai receber nada, então não vai ter serviço. As pessoas não pensam. Por que você é cristão? Por que você veio para o cristianismo? Para ser salvo, pastor? Sim, mas para ser salvo tem que ter uma condição. Porque se você vier para o cristianismo para ser salvo e não atender a esta condição, você continua condenado. Tem coisas que eu não entendo muito. Eu não consigo entender. Eu acho que é isso que nós temos que falar. Porque quando a gente fala, a gente mexe com a gente também. Você vê, você vai dar uma olhada aqui na Bíblia, você vai ver Paulo, você vai ver João, você vai ver Lucas. Quando eles se referem a eles mesmos, a posição que eles se colocam, de servo. O autor de aos Romanos diz lá, referindo-se a ele mesmo, servo de Jesus Cristo. Tiago, em Tiago 1, capítulo 1, quando ele está iniciando a carta, ele diz lá, servo de Deus e do Cristo Jesus. E o curioso, né, que eu fui lá dar uma olhada lá. Como é que é essa palavra servo? Será que é servo mesmo? É! Quando o Paulo coloca lá, estou usando como exemplo a carta para Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus, ele escreve lá no grego. Quando Tiago escreve, Tiago, servo de Deus, ele escreve no grego. Tiago ou Paulo, doulas de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O que é esse doulas?
É servo, literalmente servo. Aquele que fica à disposição. Aquele que faz exclusivamente o que o Senhor manda. Mas por que você veio para Jesus Cristo? Ah, pastor, então eu vim para Jesus Cristo para ser servo. Muito bem. Muito bom. Melhorou a resposta. Mas o servo não faz o que ele quer. Do jeito que ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer. O servo faz aquilo que o Senhor quer. Do jeito que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer e quando o Senhor quer. E João, o apóstolo, no capítulo 8, versículo 34, ele escreve assim: que Jesus disse aos fariseus incrédulos: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se o sujeito é escravo do pecado, ele não pode ser servo de Cristo. Não tem jeito, não tem como. Né? Como não tem como a pessoa ser água e ser óleo também, não tem jeito. Ou ele é água ou ele é óleo, porque as duas coisas são incompatíveis. Quem é servo luta para não pecar, por ser servo. Os escravos não têm vontade própria. Talvez você tenha pouco conhecimento sobre escravidão, mas eu estou falando para você. Não é possível que você não saiba pelo menos esse base. O escravo não tem vontade própria. Quem manda é o Senhor. Quando o pecado é nosso mestre, nós não resistimos a ele. Quando Cristo é o nosso mestre, nós passamos a resistir ao pecado. Não estou dizendo que você não peca, eu estou dizendo que você resiste. E todas as vezes que nós resistimos ao pecado, seja ele qualquer pecado, qualquer um, enganar, qualquer pecado. Todas as vezes que você resiste ao pecado, nós somos servos da justiça, como está lá em Romanos capítulo 6, versículo 18. E todas as vezes que a gente se aproxima de Cristo, minha irmã, para arrependidos, óbvio, para receber o perdão dele, além de recebermos o perdão, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a resistir mais e mais contra o pecado. Porque o Espírito Santo nos capacita a sermos servos da justiça. Se você é um servo de Cristo, você quer fazer coisas que agradam a Cristo. Isso quer dizer que se nós somos filhos de Deus, nós queremos agradar a Deus. E vivemos em liberdade do pecado.
E a gente pode viver em liberdade do pecado, porque Cristo nos libertou da escravidão do pecado. João 8,36. E essa libertação do pecado que só Cristo nos dá, nos livra da pena da morte e da separação de Deus. Por que você é cristão, então? Por que você veio para Cristo? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos que ele sabia como é difícil não viver em pecado. Porque o próprio Paulo diz que lutou com isso, mesmo depois de se tornar um seguidor de Cristo. E isso é importante que você, irmão, irmã, você que está me ouvindo, me vendo, vai ver depois, isso é importante que você saiba. Embora a gente seja livres da pena do pecado, nós ainda vivemos na presença do pecado enquanto estivermos na terra. Não tem como você deixar de viver na presença do pecado. Está aqui na terra. A única maneira que a gente pode ser livre do pecado é pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E este Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vem habitar em nós a partir do momento que nós nos entregamos à fé em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. A partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo. Que momento eu sou batizado com o Espírito Santo? Na hora da minha conversão. E por que eu me converto a Cristo? Por que você se converteu a Cristo? Porque a gente não aguentava mais pecar. Nós somos cristãos porque nós não queremos mais pecar. Porque o pecado nos incomoda. O pecado... Você já ficou perto de uma pessoa, de qualquer coisa, falei uma pessoa, cheira mal? É ruim, não é? Às vezes a gente tem que ficar perto, o que vai fazer? Mas não é ruim. Você já ficou perto de uma fossa? Estou falando coisas assim, né? Asquerosas, né? Não é ruim aquele cheiro. Pessoas que têm estômago fraco, ficam com ânsia, né? O pecado deve nos dar esse mal-estar. Ficar perto de uma pessoa que está cheirando mal é ruim. Pecar é muito pior. Ficar perto de uma fossa, de um esgoto, de uma coisa cheirando mal, tem que nos causar uma repulsa. E causa essa repulsa, e quando o pecado se apresenta para nós, a repulsa é muito maior, por causa disso que nós somos cristãos, para vencer o pecado, para sermos livres dos pecados passados,
E para recebermos do Espírito Santo esta graça, este poder, para lutarmos contra o pecado. Se formos para Cristo por qualquer outro motivo, nos perdoe, Senhor. Éramos completamente ignorantes. Hoje reconhecemos que a nossa necessidade do Senhor é para não pecarmos. É para que a mesma repulsa que nós temos frente ao odor, a coisas nojentas, nós tenhamos 10, 20, 1000 vezes a mais frente ao pecado. Que o Senhor seja o nosso mestre, Senhor. Que a sua pureza seja o nosso ideal. É por causa disso que nós fomos para o Senhor. O Senhor não fez promessa nenhumazinha sequer, de nenhum tipo de prosperidade, a não ser a prosperidade espiritual. Nós fomos para o Senhor, e se não fomos por isso, Senhor, que o Senhor nos perdoe, porque hoje entendemos por que nós somos cristãos. Para não pecar, para resistir ao pecado, e para ter tido todos os pecados perdoados pelo Senhor. Não fomos porque estávamos com dor de barriga. Não fomos por causa da doença física, mas por causa da nossa doença espiritual. Se fomos por outros motivos, nos perdoe, Senhor, porque hoje entendemos verdadeiramente o que é ser cristão. Ser cristão é ter tido todos os pecados perdoados e ter forças para lutar para não pecar. Mas, se pecarmos, e muitas vezes pecamos, muitas vezes fraquejamos, temos um advogado junto ao Pai, o próprio Cristo Jesus, que nos defende, que nos perdoa. É por causa disso que fomos para o Senhor, porque nos vimos como sujos, fedorentos, asquerosos aos teus olhos, e queríamos estar limpos, cheirosos, livres do pecado que nos enojava e fazia de nós mais do que um esgoto. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor nos limpou, o Senhor nos lavou no rio de águas vivas e límpidas, cristalinas, que corre do teu trono. É por isso que nós somos cristãos, para não sermos escravos do pecado.